Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Dá-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos, né, às partilhas, né, a gente está fazendo de novo a revisão da Escola da Divina Vontade. Então vamos dar continuidade com fé e coragem, né, seguir nesse propósito que é o que Jesus deseja, né? É muito importante a gente rever as luzes da escola, né, e não deixar passar nada, porque a escola é muito importante, né, porque são os ensinamentos do céu para nós, né? Então a gente não pode perder nada desses bens maravilhosos que são esses conhecimentos que Jesus nos dá. Então nós vamos agora meditar a Valtorta, capítulo 1, estudo 1 da Valtorta, tá? E começa assim: a pureza em sua expressão máxima. Então tá falando de Nossa Senhora, tá? Tá falando do mistério da Imaculada Conceição. Tá falando que Nossa Senhora é essa pureza na sua expressão máxima. Então, por que que ela é a pureza na sua expressão máxima, né? Ela conta nos 31 dias com Maria. Quando a gente se consagra, a gente vai ouvi-la narrar o que que tinha nela. Ela fala: quer saber realmente, filho, o que que eu vivi?
E ainda vai falar, é o mesmo que vocês também podem viver, são chamados a viver também. Você também é chamado a viver a pureza na sua expressão máxima. Ser também, né? Não por você, pela sua força, mas pela glória, pela graça de Deus em você. Porque Nossa Senhora, tudo foi Ele que realizou, né? Então, Nossa Senhora, né? Na mente de Deus, ela já tinha sido criada. Já era pura, sem mancha, imaculada, né? Para ser a mãe do Verbo. Já nasceu lá do pensamento de Deus antes de Adão. Então, por que que ela é a pureza, né? Porque a Nossa Senhora não nasceu com a culpa original. Porque a culpa original é justamente o que nós nascemos com ela, que é a consequência da queda do Adão, e todos caímos, né? Todos nós com essa culpa original, que é essa desconfiança do seu Criador, né? E Nossa Senhora, não, ela foi limpa dessa mancha. Nossa Senhora fala, eu não tive a minha vontade humana, eu só conheci, né, para ver toda a história, né, Deus mostrar tudo que aconteceu com Adão e tudo, né, mostrar toda a história do mal que é a vontade humana, e eu não quis, né, e foi assim, algo voluntário, né, foi a decisão dela. Ela não foi, Deus já falou assim, ela não terá liberdade, né, eu já quero ela assim, não é assim. Ele não quer isso, ele quer a liberdade da criatura, porque quer amor verdadeiro, né? Então ela também. Então, ela vai contar isso no que foi a divina vontade que a fez imaculada, que foi decreto da divina vontade que ela seria concebida sem pecado original, né? Ou seja, ela viveu na divina vontade. Ela fala: "Meu segredo, filha, o verbo não poderia vir à terra se eu não vivesse na divina vontade, não poderia vir. Então, o meu segredo é que eu vivi na divina vontade." Então, ela nunca teve vontade, o pensamento de vontade humana, ela nunca quis fazer sua vontade. Ela amarrou ela no trono. Ela o conheceu porque ela tinha que ter a ciência disso, fazia parte do teste, né? Ela tem o pleno conhecimento disso, né? E ser algo livre, dela querer ou não. E então ela quis, né? Não, eu te dou minha vontade humana. Eu não quero, pode atar, pode amarrar ela no trono. Se for para mim ir para a terra, é só para viver na sua divina vontade. E é isso que Deus queria dela, mas queria a concordância dela, né? Teria que ser algo livre, espontâneo da criatura. E isso é muito agradável a Deus, né? Então, ela nunca quis ter nenhum pensamento de vontade humana, nunca quis fazer sua vontade humana, nunca quis agir com a vontade humana, ter nenhum ato. Ela falava assim, não, nos 31 dias, prefiro ter 1000 mortes que fazer um ato na vontade humana. Meus filhos queiram viver, né, que queiram ter um monte de morte se for necessário, do que fazer um ato da sua vontade humana, porque é muito ruim mesmo, né? Então, ela não quis, né? Então, ela nunca atrapalhou a Deus, ela nunca quis uma vontade opositora de Deus, nunca quis ser inimiga dele, nunca quis roubar dele, porque a vontade humana rouba de Deus, porque ela atribui a si mesma tudo que ela faz, e não é ela que faz nada, pessoa nenhuma faz nada. É Deus a vida de todos os seres humanos. Qualquer pessoa nessa terra que vive é por causa de Deus. É Deus que mantém essa pessoa. Então, quando o ser humano acha que ele é alguma coisa por si mesmo, quando ele se cresce em alguma coisa e se assoberba, a pessoa se idolatrar, a pessoa achar que ela é alguma coisa por si mesma, né? Que ela se faz alguma coisa, ela se acha alguma coisa. E não, a Nossa Senhora nunca foi assim. Ela nunca teve essa inimiga, né? Que é justamente alimentar essa ideia, essa vontade humana. Nunca deu corda para isso. Ela não quis, amarrou isso no trono de Deus, para Deus ter todo o domínio sobre ela, ter reino total nela. Então, ela é como assim uma folha em branco que Deus teve todo o domínio para escrever tudo o que quisesse. Nunca ela quis escrever nada, nunca quis escolher nada por ela mesma, né? Então, ela nunca se posicionou contra Deus. É muito incrível isso, né? E, e o mistério, né, quando fala assim que Nossa Senhora, ela já tinha sido, ela já é filha direta de Deus. Fala assim, ela é filha de Adão, porque veio depois do Adão, não. Ela é filha de Deus. No tempo ela veio depois, né, na ordem temporal. Né, do tempo na terra, a veio depois, a descendência de Adão e Eva, mas ela não, ela já foi separada por Deus, que ela já nasceu na mente de Deus, já teria Nossa Senhora. Ela tinha sido até apresentada para os anjos no início,
Isso foi uma das coisas que causou muita revolta, que nós vamos estudar isso mais pra frente, né? Causou muita revolta em Lúcifer, não gostou desse mistério, não gostou disso, odiou os planos de Deus, porque ele queria que tudo fosse feito concentrado nele. Ele odiou a figura de uma mulher, achou muito pequeno o ser humano, achou muito pequena essa mulher, e não aceitou, né? Não adorou o plano de Deus, não amou o plano de Deus. Então, assim, ela já estava na mente de Deus, tá? Já estava, junto com o Verbo, já estava na mente de Deus, tá? Então, ela é filha direta de Deus, porque ela já tinha sido criada na mente de Deus, e basta ser pensado por Deus. Deus pensa o que ele quer, né? Pensar a ele é querer, né? O pensamento dele. Então, depois fazê-la nascer no tempo, isso aí é a continuidade, mas só de nascer do pensamento dele, já está na mente dele, já está feito, tá? Então, por isso que Nossa Senhora é a pureza na sua expressão máxima, né? Porque ela foi criada totalmente limpa. O estudo vai sair com um pouco de barulho de fundo, mas não tem como eu evitar, porque tá tendo obra em casa, tá bom? Então, assim, ela é a pureza na expressão máxima, né? Porque ela foi criada totalmente limpa mesmo, imaculada, pura, dessa culpa original que corrompe, que faz o ser humano olhar torto para Deus, né? Não se entender como filho de Deus, não olhar para o Criador, né? E entender quem é Ele, amar o Criador, né? Tudo que o Criador pensa, tudo que o Criador deseja, ter essa dúvida, essa desconfiança de Deus, que é muito triste, né? Então ela já é totalmente limpa, totalmente preparada, totalmente separada, né? Já designada a ser a mãe de Deus. Deus já sabe de tudo. Ela não sabia que seria a mãe, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Tá tudo no plano de Deus. Então ela já foi separada, escolhida para ser a mãe de Deus, né? Então ela foi um desígnio. Então Maria foi criada junto com Jesus, da mente de Deus. E aí foi comentado no estudo que isso a gente vê essa analogia, a gente entende isso em Gênesis. Quando a gente vê o capítulo 1 e vai estudar Gênesis, da criação do mundo, aí vai falar da criação do homem e da mulher, né? Então, quando fala que a mulher foi criada, que foi tirada da costela de Adão, está representando Nossa Senhora, porque Deus já sonhava com eles, Deus já sonhava com o Verbo, né? Com ele na terra, né? Encarnado, e sonhava com essa mãe, né? Que para o filho vir tem que ter a mãe dele. Tudo estava no plano de Deus. Então, Deus já sonhava com eles, né? Então, é, quando fala que foi criado homem e mulher, está representando Jesus e Maria. Jesus sendo Adão e Maria sendo Eva, né? Então, é o projeto inicial. Jesus sendo o filho o primogênito e Maria a segundogênita, né? O filho unigênito sendo Jesus e Maria a segunda ugênita, não sei falar, segundogênita, né? Então é muito interessante. Então a nossa Maria, ela é derivada de Jesus, assim como fala no Gênesis, quando fala assim, que tirou a mulher da costela de Adão, né? Tirou a mulher. Então Maria foi tirada de Jesus, ela é derivada de Jesus. Ela já foi criada com os méritos de Cristo, com os méritos de Jesus, tá? Então é muito interessante isso, e nós vamos falar mais disso mais pra frente, tá bom? Então é muito interessante. Então, o Gênesis faz muita referência a Maria também, tá? Cada parte também da criação, no começo era isso e aquilo, também faz referência a Nossa Senhora. Tudo faz referência a ela também. É muito incrível, né? A ela e a Jesus, né? Quando fala do sol e da lua, é muito bonito esse mistério todo, né? Então, é muito incrível isso. E onde entra Adão e Eva nessa história, já que Jesus e Maria representam, né? Esse Adão e essa Eva. Então eles entram como povo pensado por Deus, porque Deus pensou no povo que serviria a eles, que também seriam reis e rainhas junto com eles, súditos deles. Então pensou em Nossa Senhora e Jesus e pensou no povo. Então Adão e Eva representam esse povo para Jesus e para Maria, tá? Então, mesmo que Maria, na ordem temporal, ela veio depois, né? A gente tem que entender que ela já estava lá no início na mente de Deus, tá? Ele fala, sempre estava lá com ele, né? Então, assim, Maria, ela, por mais assim, fala assim, ela se considera filha de Adão pela ordem do tempo, pelo povo, né? Por ter nascido depois. Mas ela não é filha da culpa de Adão,
né? Ela não nasceu com essa germe, né? Com o germe humano dela não foi contaminado com a culpa original. Então, o que que Nossa Senhora é? Ela é um céu para Deus. E ela fala isso para nós, que quem vive na divina vontade é um céu para Deus. Então, Maria é o céu para Deus porque não tinha nada, oposição a Deus nela. Porque ela vivia na divina vontade. Então, a Trindade podia descer e morar nela. Podia ficar nela. Podia habitar nela, né? Então, Jesus não poderia vir, né? Não poderia ser encarnado e descer uma criatura estranha a ele. Então, não poderia ter encarnação do Verbo se Maria tivesse vontade humana. Porque a vontade humana ela, reinando, é inimiga de Deus. Ela quer o que Deus não quer, ela quer tudo o contrário. Ela é oposta ao seu Criador, né? Então, Deus não poderia descer a um lugar estranho que não seria um céu para ele. Imagina, ele sair do céu e descer à terra e não encontrar um céu para ele, não encontrar alguém que não conheceria ele, que não entenderia quem é ele, que seria oposta a ele. Então, é muito sério isso. Não teria como, né? Então, se ela tivesse a culpa original, ele não poderia vir. E não vem no lugar estranho a ele, porque ele é soberano, ele é rei. Ele veio para ser escravo da paixão, escravo da vontade humana, né? Ele é rei, ele é Deus, né? Então, ele não vai dividir o seu poder com algo estranho, com uma coisa estranha, com o mal. De jeito nenhum, né? Então, por quê? Porque quando a vontade humana está reinando, ela expulsa a Deus, né? Ela quer expulsar a Deus. Ela é como um vermezinho que se acha mais do que Deus, né? Que quer dizer para Deus as coisas, que ela é cheia de opinião e não aceita a vontade de Deus. Ela põe dúvida, tem dúvida de Deus, desconfiança de Deus. É horrível isso. Como que ele ficaria num lugar, na pessoa, habitaria na pessoa, viria até uma pessoa que não confia nele? Por isso que é errado. A pessoa na ignorância fala assim, Nossa Senhora era uma mulher como qualquer outra, não tem diferença nenhuma, porque não entende o divino, só vê o humano. Não entende o divino, eles só entendem a visão de Nossa Senhora humana, não vê o divino, né? E a gente sabe que não. É, é muito mais do que isso, e ela conta tudo, né? Nos livros dela a gente vai aprender tudo sobre ela. Então, Deus só pode habitar e ter liberdade em um ambiente onde ele tem total domínio. E Nossa Senhora tinha, porque ela dela falou assim, eu não quero fazer minha vontade, eu amarro ela agora, eu te dou. Então era o teste que ela tinha que passar e ela passou, né? Ela não quis nenhum ato de vontade humana dela, amarrou no trono para o Criador reinar totalmente sobre ela. Então ele não encontrou oposição para ele, não encontrou obstáculo. É muito maravilhoso, gente, o que ele fez, né? É muito importante entender isso, né? O Deus encontrar um ambiente onde tem total domínio, a Trindade tem total domínio. É muito grande isso, muito grande. Então, Jesus saiu do céu, mas não se sentiu sozinho nela, porque quando ele se encarnou, ele encontrou um lugar que não era estranho para ele, entende? Porque por mais que nós só estava na Terra e a Terra tinha a vontade humana das pessoas, tinha o pecado e tinha essa realidade de muitas coisas acontecendo ao redor, mas ela, interiormente, infusamente, o que ela viveu, o que ela era esse ser pura. As pessoas via ela e não via isso, via ela simples, uma pessoa simples na época lá, né? Mas a divindade vivia nela, né? Então, quando ele chegou até ela, ele não encontrou alguém que o expulsasse. Então, ele encontrou o mesmo ambiente que ele tem lá na Trindade. Ele se reconheceu nela e se reconhecia nela, né? Então é maravilhoso mais o mistério da Imaculada Conceição de Maria, né? E da encarnação do Verbo, né? Então era alguém que entendia o que estava acontecendo, porque uma das coisas também é a pessoa conhecer a Deus, né? Porque é você saber o que Deus está fazendo. Ela não sabia tudo, mas ela ia a cada momento recebendo. Então assim, então ela não era estranho para ela, Jesus estar com ela, né? Não tratava ele como alguém estranho, tá? É muito importante isso, né? E ele não era também alguém estranho, ele tinha domínio, ele podia fazer o que ele quisesse, né? Tudo na vida dela foi assim. Então, o Filho da Divina Vontade, né? Você consegue conter dentro de si o infinito que é Deus, né? Que você fala, como que Deus pode habitar numa criatura? A criatura em si mesma não pode, mas Deus pode. E ele fala que Jesus fala assim que para ele é muito mais interessante, grandioso para ele restringir-se e vir habitar numa criatura que a criatura foi feita para isso.
do que se ele fizesse infinitos mundos. Então, para ele é o melhor, né? Ele se restringia para habitar na criatura. Então, a encarnação do Verbo também representa o que ele quer fazer em cada um de nós, que essa palavra também precisa ser concebida em nós, que Jesus também precisa nascer em nós e crescer também. Esse infinito quer viver dentro de nós também, mesmo a gente sendo finito, pequeno, não é com o nosso poder, não é com a nossa força, é o poder de Deus. Então, gente, para Deus é muito importante a pessoa de Nossa Senhora, entende? Tô vendo um estudo, então tô tentando manter a cabeça aqui, no que eu tô lendo agora, né? Do que está sendo falado agora. Mas é muito interessante porque a Nossa Senhora é a resposta, né? Ela e Jesus, né? É a resposta para os anjos, porque os anjos, né? Relata lá o Azarias contando para Valtorta, o anjo Azarias, que é o anjo da Maria Valtorta, contou para ela que eles ficaram muito tristes, preocupados, porque ao ver a queda do Lúcifer e dos anjos que caíram com ele, eles perceberam que mesmo seres puros poderiam se enganar, poderiam errar, né? E eles ficaram muito assustados com isso. Então eles falaram: meu Deus, se até em nós que somos seres puros só pode encontrar essas falhas, quem poderá te contentar? E aí a questão não a questão é quem, né? E quem é? Nossa Senhora é a resposta. Ela, ele olhando para ela, olhou para todos. Ele olhando para ela, encontrou a resposta por todos, porque ela amou por todos. Ela não poderia, por ela mesma, abraçar por todos, amar por todos. Ela não poderia, por ela mesma, sendo uma criatura pequena, abraçar Deus totalmente, corresponder a Deus totalmente, no sentido de alcançar Deus totalmente, porque Deus é infinito. Mas ela conteve o todo que poderia fazer isso, que é Jesus. Então Jesus deu tudo para Deus, né? Jesus sim pode dar tudo para Deus. Eu não vou entrar muito nisso, que nós vamos falar disso ainda mais para frente, né? Nos estudos, que a escola só vai subir, avançar. Mas é muito interessante isso, porque ela conteve o todo dentro de si e o todo abraçou todos, né? Então é muito bonito esse mistério da encarnação do Verbo e que também representa a encarnação das almas, porque também o todo contém todos nós. Então ela também é nossa mãe. É muito lindo, é muito incrível o que Deus fez, o infinito no finito. Só Deus pode operar um prodígio tão grandioso como esse. A encarnação do Verbo é o milagre dos milagres. A Imaculada Conceição é o milagre dos milagres. São os prodígios da divina vontade, né? Que não tem limites em seu poder, né? Em seu amor. Mas você viu que tudo passa também pela correspondência da criatura? Se lá no teste a Nossa Senhora falasse assim: não, eu quero fazer minha vontade humana, entendeu? Então entende que ela deveria, por livre e espontânea vontade, dar a sua vontade. E ela fala assim: filha, para mim também eu fui testada, vocês também serão. Vocês também serão. Faz parte, né, desse relacionamento, porque ele quer esse amor verdadeiro. Então é muito importante, né? Então por que pôde o infinito caber no finito? Por causa que Nossa Senhora era grande? Não. Porque a divina vontade tudo pode, porque ela tinha a vida divina, porque ela vivia na divina vontade. Então tudo foi Deus quem realizou, tá? E quando Deus faz isso, ele não se diminui nem um pouco. Quando ele vem e para entrar numa criatura ele precisa se restringir, isso não quer dizer que ele usa meio poder dele, não quer dizer que ele é infinito e se torna pequeno, não quer dizer que ele, eu sou 100%, por exemplo, e só posso me dar 10%, eu tenho que me restringir, então eu tenho que me diminuir. Não existe isso. Entrou Deus, entrou tudo, né? Então é muito grandioso, né? E por mas aí é que tá. O que é essa divina vontade de reinar na criatura? Por que é o infinito cabendo dentro do finito? O que representa a Nossa Senhora viver na divina vontade? É porque Deus não encontrou oposição a ele. Então lá tinha dois elementos que é do ato primeiro. Deus nos criou para ele nos amar e a gente amar ele de volta. Então ele encontrou em Nossa Senhora o amor por ele, correspondência, desejo unicamente de fazer a vontade dele, uma vontade divina desejando ele, e ele veio com a vontade dele. Entende? É muito incrível isso, né? Pois o que, né? O amor de Maria, né?
e a vontade de Deus. O amor da correspondência dela, ela querendo a vontade de Deus, ela vivendo a vontade de Deus e chamando por Deus, desejando a vontade de Deus, e ele vindo com a vontade dele. Então o beijo, ela fala assim que é a terra beijando o céu. Encontrou nela o beijo entre a terra e o céu. Então esse amor dilatou esse espaço. É muito lindo, gente. É a coisa mais incrível. Esse mistério deixa, né, todos extasiados. A gente não tem muito o que falar, né? A gente fica extasiado. Parece que nunca acha a palavra, né, para explicar isso. De tão maravilhoso, a gente vai passar a vida toda meditando isso, a eternidade toda contemplando esse mistério, né? E tem muito mais dentro disso, né? Então é muito importante. Então, Deus se alegra completamente de ter criado Maria, tá? E Maria se torna mãe, esposa e filha. É muito bonito esse mistério, né? Filha, né? Esposa e mãe. É muito bonito, gente. É muito incrível, né? Então, e ela foi criada para isso, gente. Ela foi criada para isso. É o plano de Deus. Não tem nada de errado ela ser essa mãe e essa rainha imaculada, tá? Por quê? Porque se alguém pensar assim, assim foi fácil demais para ela, porque Deus já eliminou todas as barreiras do caminho dela, porque poderia se falar assim. Mas não, quem disse que ela não teve obstáculos? Quem disse que ela não teve prova? Quem disse que ela não passou por teste? Ela passou no teste. Ela passou por teste e passou nele, né? Ela mereceu a confiança de Deus, né? E ela confiou nele. Então, e a vida dela, nossa, ela passou por muitas dificuldades. Tal como filha, ela também passou pela paixão dela junto com Jesus. Ela sofreu muito, né? Passou por muitas dificuldades, mesmo ela não tendo que viver essa vida de sofrimentos, que é consequência do pecado. Mas ela aceitou que Jesus abraçou, ela também abraçou junto com o filho. Então ela passou por tudo junto com Jesus. Então ela e Jesus passou por isso para reparar cada um de nós. Então ela também é corredentora. Então, então, claro, tá tudo certo, né? Então, e ela fez isso na sua liberdade total, né? Dando a sua vontade para Deus, não querendo ter vontade humana, não querendo viver a vontade humana, tendo total consciência, vendo o mal que ela é, né? Tem que ter essa consciência verdadeira, né? E abraçando a vontade de Deus em cada momento. Não quer dizer que ela veio para a terra e já sabia tudo. Ela não sabia que ela seria a mãe de Jesus. Entende? Não foi contado lá para ela quando ela visitava o céu, não foi contado para ela, você vai ser mãe do verbo. Não, ao contrário, ela rezava na terra, narra muito isso na Voltorta, né? Ela conta nos 31 dias também. É nos 31 dias, o nome de Cidade de Deus, estou um pouco confusa agora, mas ela fala, ela rezava, né? Para a mãe do Messias, quando vê a mãe do Messias, ela até pensava assim, eu vou servi-la, né, que ela me aceite, nem que seja para trabalhar lá para eles, né, para estar perto de Jesus. Ô feliz mulher que vai conceber Jesus. Ela amava, ela só queria o verbo, ela queria que ele viesse, ela rezava para que ele viesse. Ela nunca teve um pensamento assim, tomara que seja eu. Não tinha isso nela, não tinha isso, né? Então, ela não imaginava que ela seria a mãe. Ela só ficou sabendo que ela seria a mãe de Jesus na anunciação do anjo. Quando chegou o momento, o anjo apareceu e anunciou. Entendeu? Então, o que mais que eu posso falar? Outra coisa linda que foi falado nesse estudo, que quando ela concebeu Jesus, que Jesus estava no ventre dela, mesmo ele ainda sendo um pequeno embrião, né, no ventre dela, ele ensinava para ela as coisas. Então, ela recebeu o ensinamento direto de Deus, né? Porque ela ia muito até ele. Ela recebeu o ensinamento de Deus, mas ela também, esse ensinamento foi continuado através de Jesus. Então, Jesus continuou ensinando mais coisas para ela, estando no ventre dela, né? E assim ao longo da vida. É muito grande isso, né? Então é isso, gente. Essa é o primeiro estudo, né? Do início aqui da Voltorta. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, Deus abençoe.